Bem-vindos, bem-vindas ao ciclo de reflexões A Judicialização da Violência de Gênero em Debate. Esse é o nosso terceiro vídeo de entrevistas. Hoje o nosso convidado é o Dr. Alexandre Karazawa Takashima, que é o nosso convidado, juiz de direito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, responsável pelos processos de violência contra a mulher na segunda vara criminal da comarca de Lages. O Dr. Takashima é também, e não posso deixar de mencionar, um porta-voz ativo da Justiça Restaurativa em Lages, em Santa Catarina como um todo, e a sua atuação é da maior relevância nesse campo. É a partir dessa dupla pertença, né, de juiz de direito e também, eu vou chamar de porta-voz da Justiça Restaurativa, que ele participa hoje do ciclo A Judicialização da Violência de Gênero em Debate. Dr. Takashima, muito obrigado pela sua generosidade de compartilhar conosco suas experiências e o seu conhecimento. Eu gostaria de começar, então, com uma pergunta que eu sintetizaria da seguinte maneira. Gostaríamos de lhe ouvir, então, como é que o senhor avalia a situação atual da violência de gênero no Brasil? Gratidão pelo convite, professor Teófilo, sempre um prazer e um aprendizado, os nossos encontros. A questão da violência de gênero, tenho observado e estudado, muitas vezes me questiono assim, como é que você está avaliando essa questão dos feminicídios, dos crimes que envolvem a questão da violência doméstica? E eu fico me questionando se realmente esses números refletem efetivamente a questão da violência de gênero na minha cidade, no meu estado, no meu país. Já pela própria criminologia, nós aprendemos que existe uma grande cifra negra em relação à questão da comunicação dos crimes ocorridos e o sistema de segurança e o sistema de justiça. Nacionalmente, assim, a partir da edição da Lei Maria da Penha, 7 de agosto de 2006, percebeu-se, no âmbito do Poder Judiciário, um aumento em relação aos crimes de violência doméstica, os julgamentos desses casos. Mas eu vejo com uma certa reserva, assim, tão somente essa questão. Poderíamos fazer um recorte dizendo, não, a partir da Lei Maria da Penha houve uma maior criminalização em relação à violência de gênero, mas talvez possa ser um recorte parcial em relação à violência de gênero. O que eu vejo de positivo a partir da Lei Maria da Penha é que a discussão sobre a violência de gênero teve realmente um crescimento, ganhou espaço tanto na mídia quanto dentro da minha instituição, o Poder Judiciário. Tanto que até hoje nós trabalhamos com essa ideia de necessidade de capacitação, formação, equipes especializadas em questão de violência de gênero. Mas, infelizmente, a questão de violência de gênero, eu acho que ainda perpassa por várias instâncias de conhecimento e de discussão. E vejo também que, no caso prático aqui em Lages, vejo que muitas mulheres que são vítimas de violência não são as que comunicam efetivamente as agressões. Na verdade, têm sido terceiras pessoas que conseguem enxergar de que elas são eventualmente vítimas de alguma situação de violência. Então, a própria discussão sobre o que é violência de gênero, acho que precisa realmente ser expandida entre homens e mulheres para que realmente tenhamos uma identificação de valores em comum em relação ao que é violência. Porque, provavelmente, quando eu falo em violência de gênero, certamente não é a mesma compreensão de todos em relação ao que seria uma violência de gênero. Então, eu acredito que essa identificação, o que é violência de gênero, parte também até por essa definição, que nós precisamos debater e discutir, dialogar em todos os espaços. Assim. É um tema que, inclusive, eu tenho dificuldade. Eu tenho uma filha, a Júlia, 24 anos,
E conversar com ela sobre violência de gênero não é um assunto fácil, mas é um assunto que nós estamos tentando começar a quebrar esse tabu de que é algo ruim de se conversar. Não, eu acho que é uma questão que eu tenho trabalhado comigo de tirar esse valor negativo em relação a esse tipo de conversa e colocar talvez como um valor necessário, assim, para início de debate com os meus familiares, com as pessoas que eu amo, e não só num foco, não, violência de gênero, eu só trabalho no meu ambiente de trabalho. Não. Violência de gênero, eu tenho que conversar em todos os níveis da minha vida profissional e pessoal. Mas é um desafio. Mas eu fico muito feliz que é um ponto positivo que eu vejo, assim, a partir da Lei Maria da Penha, tanto os que apoiam e os que são desgostosos em relação à Lei da Maria da Penha, mas traz ao debate essa questão. Qual é a importância da intervenção judiciária no campo da violência de gênero? Eu confesso que é desafiador também para mim essa pergunta, professor Teófilos. Inclusive, nessa questão, até que ponto o direito tem que ser o marco regulador em relação às nossas relações pessoais. Assim, eu venho antes da segunda vara criminal aqui em Lages, eu estava na vara de família. E também tenho uma predileção pela área da infância e juventude e sempre me questiono até que ponto o direito realmente é o formador das nossas relações, assim. Fica meio estranho, assim, eu como um profissional que tem a lei como um instrumento de trabalho, me questiono se esse instrumento de trabalho é o adequado para trabalhar relações humanas. E por isso que talvez quando o professor mencionou da questão da justiça restaurativa, a justiça restaurativa tem me servido de suporte, assim. Eu vejo alguns pontos positivos em relação à judicialização das relações, principalmente quando há situações em que há um certo descompasso assim entre relações de poder do homem e da mulher, especificamente na questão da violência doméstica. Eu tenho trabalhado em vários casos em que efetivamente a situação de dependência econômica, dependência psicológica, dependência emocional em relação aos homens, eu vejo que muitas mulheres nos procuram em busca de um auxílio para tentar superar esse gap, esse abismo que existe dentro de uma relação. Eu tenho aprendido que as relações não são iguais em todas as famílias, em todos os namoros, em todos os casamentos. Uma ideia de que tanto homem quanto mulher estão sempre numa relação de igualdade, às vezes é fato, às vezes não é fato. Então, eu vejo que, em algumas situações, efetivamente, sim, vejo que a atuação do judiciário se faz necessária para auxiliar a cessação dessa violência e a possibilidade da autonomia de vontade dessas mulheres. Mas não acho que seja a única forma de solução colocar para um juiz, um promotor e um defensor a definição das soluções em relação aos conflitos existente dentro das relações. O que eu tenho tentado focar muito é na questão da violência, não propriamente na questão do conflito. O conflito, para mim, é algo que também eu estou tentando tirar essa pecha de algo negativo. O conflito sempre vai existir dentro das nossas relações. A nossa dificuldade de comunicação, a minha dificuldade de comunicação, de tentar expressar o que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo, certamente vai causar sempre algum conflito. O que eu tenho tentado, inclusive, através de comunicação não violenta, que também é outra fonte que eu estou tentando beber e aprender e evoluir, é realmente tentar criar outras soluções de transformação de conflito que não sejam necessariamente através de uma terceira pessoa, como se fosse um ser superior e neutro que vai chegar naquele caso e vai solucionar.
essa ideia de que existe uma única solução, que a lei nos traz uma única solução e que aquela solução cabe para todos os casos, é desafiador pensar o direito dessa forma. Então, nessa questão da judicialização das relações, eu tenho aprendido muito e tenho tentado evoluir nessa questão de que talvez mais do que uma instância do poder judiciário como uma instância superior, de que fosse algo quase divino, que pudesse solucionar todos os problemas, não, cada relação é única e eu acho que o papel da mulher e do homem nessa questão da transformação desses conflitos é fundamental, e que realmente o judiciário possa ser uma porta de entrada para se trabalhar esse conflito, mas que não necessariamente o judiciário tenha que dar a solução para esses conflitos. Eu acho que tem que construir com os interessados as possibilidades de transformação desse conflito. Exatamente isso nos leva a uma terceira pergunta, que eu faço questão de lhe fazer num duplo sentido. Primeiro, de lhe perguntar diretamente, né, qual é o espaço concreto que o senhor vê para as medidas alternativas, como mediação, por exemplo, das várias formas de justiça restaurativa nos casos de violência de gênero. Mas gostaria de lhe pedir, para responder essa pergunta, doutor Takashima, relatando um pouco da experiência, a sua própria experiência, no sentido de difundir a justiça restaurativa aqui no nosso Estado. A justiça restaurativa, na verdade, eu tive o primeiro contato com a justiça restaurativa por volta de 2011, professor Teófilos. E confesso que naquele momento não fez muito sentido para mim. Que é uma das coisas que eu tenho aprendido com a justiça restaurativa. Na verdade, cada pessoa tem o seu tempo. Cada instituição tem o seu tempo e, por isso, tem sido um grande aprendizado para mim a questão da justiça restaurativa. A justiça restaurativa, para mim, é, na verdade, uma nova visão em relação à questão dos conflitos. Uma ideia que surgiu já há várias décadas, na verdade, resgatando uma ideia de ancestralidade em relação a como é que, antes do direito, eram resolvidos os conflitos. E, novamente, trazendo à tona a importância da participação das pessoas que estão diretamente envolvidas nesse conflito. O sistema de justiça tem uma peculiaridade de que é um avanço histórico enorme a questão da justiça, do poder judiciário. O fato de você poder tirar das pessoas envolvidas o conflito trouxe também algumas vantagens na questão. Nós tínhamos muitas reações violentas para a transformação dos conflitos, muita morte, muito sangue envolvendo essa evolução que nós tivemos historicamente. Mas também o fato de trazermos para o Estado esse poder de transformação de conflitos afastou também a participação da vítima desse conflito. Na verdade, ela passou simplesmente a prestar um depoimento como se fosse uma testemunha dos fatos, não podendo mais expressar seus desejos, seus medos, suas necessidades, os danos que foram sofridos. E a partir da justiça restaurativa me trouxe a partir de 2015, enfim, a justiça restaurativa fez sentido. Foi o momento em que, efetivamente, eu comecei a ver a aplicabilidade da justiça restaurativa na minha prática. Então, a partir de 2015, eu comecei a estudar, comecei a participar desse movimento nacional em relação à justiça restaurativa, que aqui no Brasil começou em 2005, através de um projeto da ONU, no Rio Grande do Sul, São Paulo e no Distrito Federal. Então, em 2017, fizemos uma formação de facilitadores, 50 facilitadores aqui em Lages, pelo Tribunal de Justiça, e hoje temos um núcleo de justiça restaurativa aqui em Lages, que trabalhamos principalmente nos eixos da violência doméstica, educação, socioeducativo, de privação de liberdade, internação e semi-liberdade, e também estamos na comunitária.
A atuação, então, em relação à justiça restaurativa na violência doméstica, até o nome, nós estamos discutindo nacionalmente se justiça restaurativa é um nome adequado para se trabalhar com violência doméstica, porque está dando muita confusão assim na interpretação do que é justiça restaurativa. Muitas pessoas, ao ouvirem essa expressão, justiça restaurativa e violência doméstica, têm a sensação de que o objetivo é restaurar, restabelecer a convivência do casal. E, na verdade, não é isso. Então, alguns estão sugerindo que talvez o ideal, quando for trabalhar com justiça restaurativa e violência doméstica, seja utilizar a expressão justiça transformativa. Talvez possa explicar um pouco melhor qual é o objetivo. Não, há possibilidade realmente de restabelecer os vínculos. Na verdade, isso é uma decisão das partes envolvidas. Mas a ideia da transformação, eu acho que mesmo havendo restabelecimento do vínculo, eu acho que está presente. Então, a ideia é justamente possibilitar um espaço seguro de conversa entre as pessoas diretamente envolvidas no conflito, com a participação de facilitadores e com a participação da comunidade. A justiça restaurativa tem uma característica muito interessante de que a comunidade, sim, tem responsabilidade de auxiliar na questão das possibilidades de transformação daquele conflito. E comunidade no sentido pessoas de apoio, tanto da mulher quanto do homem, quanto realmente pessoas que participam da sociedade, no sentido de que aquele conflito pode servir de exemplo e de start para as mudanças que nós precisamos em relação à nossa comunidade, à nossa sociedade. E acho muito bacana essa ideia da participação da sociedade, da comunidade, porque resgata justamente essa questão eu vejo muito nessa questão da violência de gênero uma necessidade muito grande de restabelecermos vínculos importantes tanto para essas mulheres quanto para esses homens. Nessa ideia de que ninguém nasce numa chocadeira, nós somos frutos de convívios familiares, de amizade, de laços profissionais. Então, são essas mesmas pessoas que convivem com a gente que podem nos auxiliar também como apoiadores nessas questões desses conflitos. Eu lembro muito do exemplo do filósofo o Cortella, que cita essa questão de que no Brasil nós temos uma tradição muito forte na questão do luto. Assim. Quando alguém falece, agora até me deu um insight, assim, um certo temor de ficar falando de questões culturais com um professor de antropologia, assim. Mas a ideia do Cortella é no sentido de que ninguém espera receber um convite para ir num velório. A partir do momento que alguém falece, que é da nossa rede de convivência, automaticamente eu, sabendo que faleceu algum ente querido de um familiar ou de um amigo, eu naturalmente vou prestar essa solidariedade naquele momento de dor e dificuldade para aquela pessoa, porque acho importante esse meu apoio. E o Cortella questiona, será que somente nesse momento de luto nós poderíamos prestar essa solidariedade, esse apoio para outras pessoas? Será que nós não podemos mudar essa ideia de que talvez, a partir do momento que eu sei que alguma mulher ou algum homem está vivendo uma situação de violência doméstica, eu não deveria também tomar essa iniciativa e não esperar um convite e me solidarizar com essa situação? Não digo a necessidade de uma lei, mas é uma questão de que acho que depende só de mim, depende de cada um, se nós queremos realmente levar essa ideia de que a minha possibilidade de apoio não é somente num momento de luto, num momento de morte, mas talvez em todos os momentos em que houver um conflito, uma possibilidade de apoio e transformação daquele conflito. E a justiça restaurativa tem me trazido bastante essa reflexão. Até que ponto a questão da violência de gênero,
os mecanismos que a Lei Maria da Penha e o Código Penal estão oferecendo são suficientes para atender os desejos dessas mulheres que estão sendo vítimas de violência de gênero? Será que realmente, como instituição, Poder Judiciário, o que elas desejam é a aplicação de pena? O que elas desejam é tão somente a punição? A justiça restaurativa passa por essa questão da autorresponsabilização em relação aos danos cometidos e a reparação de dano. Principalmente essa possibilidade da vítima expressar. Vítima também é uma palavra que eu tenho tentado relativizar dentro do meu vocabulário, até a partir das várias conversas que nós estamos tendo em relação a que lugar é esse que eu estou colocando as mulheres, numa situação de inferioridade em relação a você é vítima porque alguém superior exerceu um controle, um poder em relação a você. Então, até eu tenho tentado utilizar mais essas expressões mulheres que sofreram vítimas, que sofreram violências domésticas, justamente para tentar tirar dessa caixinha, dessa polarização, dessa caixa vítima, agressor, como se não houvesse uma relação efetiva entre essas pessoas. E, inclusive, infelizmente, aqui em Lages, recentemente tivemos casos de violência de gênero, mas não necessariamente violência doméstica, de homens que não tinham vínculos com as vítimas e praticaram violência. E me chamou a atenção, será que realmente as violências de gênero deveriam ser protegidas tão somente as violências domésticas ou todas as violências de gênero deveriam ser objeto de medidas protetivas, alguns mecanismos de proteção? Então, justamente porque o artigo 5º da Lei Maria da Penha deixa bem específico, é uma violência de gênero dentro de um ambiente de relações de afeto, relações familiares, relações domésticas. Então, se é um vizinho que agride uma vizinha e eles não têm uma relação de afeto, na verdade, a Lei Maria da Penha tecnicamente não se aplica para essas situações de violência de gênero. Então, são questões, inclusive, que nós precisamos, como coletivo, começar a discutir realmente. Não digo que a judicialização seja a solução, mas eu vejo que há alguma desigualdade ainda em algumas situações de violação de gênero, violência de gênero, em que mulheres não estão sendo protegidas pela Lei Maria da Penha, porque, apesar de serem mulheres e sofrer violência de gênero, não estão numa situação de relação de afeto. Será que o afeto realmente é tão importante na questão da proteção estatal, na questão da utilização da Lei Maria da Penha? É um dos questionamentos que eu estou me fazendo recentemente, professor Teófilo. Muito obrigado, Dr. Takashima. Tenho certeza que quem está nos acompanhando vai saber apreciar, não é, a clareza e a forma, eu vou chamar de ética, de colocar todas as dificuldades que um magistrado enfrenta quando ocupa esse lugar de atuar com o referencial da Lei Maria da Penha. Acho muito importante essa sua sinceridade, eu considero um ponto de vista ético e político também da maior relevância. Tá? Lhe agradeço, então, novamente pela participação aqui na nossa entrevista. Lamento que tenha sido curto, mas o nosso objetivo também é limitar para que as pessoas possam nos acompanhar. E aproveito também, então, em agradecendo mais uma vez, convidar a todos para continuarem nos acompanhando no ciclo A Judicialização da Violência de Gênero em Debate. Até a próxima e muito obrigado.